alimentação mais saudável? Tá a fim de perder aqueles quilinhos a mais que não te pertencem? Então, se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, assim como eu respondi, fica comigo nessa entrevista. A minha convidada é a chefe Cleo Martins, falando diretamente de Portugal e que vai nos dar umas dicas bem interessantes sobre como manter uma rotina mais saudável na alimentação. Eu sou a Lígia Bernardes, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários e vamos para a entrevista. Cleo, muito bem-vinda, super feliz de te receber aqui. Ai, obrigada pelo convite. Feliz também de estar aqui com você. Então, a primeira pessoa que eu entrevisto de Portugal, entendeu, Cleo? Então, isso é um marco no meu canal de entrevistas. Ô, Cleo, para a gente começar um pouquinho esse bate-papo, queria que você explicasse para o pessoal de casa por que é tão difícil a gente perder aqueles quilinhos a mais? Por que é tão difícil mudar hábito de alimentação? Um dos principais fatores é a nossa memória afetiva. Então, assim, a comida é uma forma de ter prazer. Além de nos nutrir, de nos manter de pé, ela também é uma forma de nós termos prazer. E aí o que acontece? A memória afetiva, ela tem um peso, assim, muito importante. Quando nós comemos aquela comida da época, né, de quando nós éramos criança, que a avó preparava para nós, então, normalmente não são coisas saudáveis, mas fizeram parte da nossa infância. Então, isso nos remete a um ambiente confortável, a um ambiente acolhedor, de carinho. E por isso, esse é um dos fatores da dificuldade. O outro fator é que as pessoas, elas, na nossa vida moderna, né, nós temos poucas fontes de prazer. Nós trabalhamos demais, tudo na nossa vida é over. Estuda demais, trabalha demais, pensa demais, tem pouco tempo para os amigos, tem pouco tempo para estar consigo próprio. E aí nós descarregamos na comida. E aí nós passamos a focar o nosso prazer basicamente na comida. E aí, assim, são as gomitas que não fazem bem, né? Então, assim, essas duas são as grandes, maiores dificuldades da maioria das pessoas. E depois tem vários outros fatores, tem a ansiedade, tem a depressão, tem a angústia, que tudo também as pessoas canalizam para a alimentação. Mas os dois principais fatores são estes. Bom, gente, a gente também tem uma curiosidade, né, minha e da Cleo, que ambas somos aqui da região de Minas Gerais, Poços de Caldas, mais especificamente falando, que é uma terra de muita comida boa, né? Então, pão de queijo, um bolo. Minha mãe, por exemplo, vai me chamar à tarde, acabei de fazer um bolo de fubá. Então, assim, o que eu acho que é interessante do que você está trazendo de memória afetiva, Cleo, e eu acho que eu queria que você trouxesse também, explicasse um pouco mais isso para as pessoas, é que dentro do que você defende de uma boa alimentação, não significa, então, que a gente vai cortar nada de bolo de fubá, nada de pão de queijo. Como que você organiza isso na proposta que você traz de uma rotina alimentar? Então, a proposta é de equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de ter equilíbrio, não pode ser nem lá em cima e nem cá aqui embaixo. Então, precisa de equilíbrio. Se todos esses alimentos fizeram e ainda fazem parte da nossa alimentação, não dá para banir eles completamente da nossa vida, porque isso vai provocar um outro tipo de estresse e de toxina para o nosso organismo. Então, qual que é o ideal? Esporadicamente comer esses alimentos que fizeram e fazem ainda parte da nossa vida alimentar. Né? Porque desde que nós nascemos dentro de uma família que come de determinada maneira e nós desenvolvemos o nosso corpo, o nosso paladar, a nossa estrutura através desta alimentação. Então é muito importante buscar este equilíbrio, comer de vez em quando. E assim, não olhar para trás e se chicotear, eu fiz tudo errado. Não, sempre dá tempo de fazer mudanças. E essas mudanças devem ser feitas passo a passo, step by step, porque esses hábitos todos foram adquiridos ao longo de muitos anos. Então não dá para cortar de uma hora para outra. E aí, mais uma vez, esse corte brusco, que é a tal da dieta, que eu detesto esse termo, não pode, a pessoa não pode se privar por um período para ter a pele bonita, para emagrecer, seja lá qual a razão, e depois voltar a comer como ela comia antigamente. Isso provoca ainda mais envelhecimento do nosso organismo, porque nós não temos como conversar com os nossos órgãos e falar assim, olha, agora eu vou entrar em dieta. E depois, quando acaba a dieta, olha, agora acabou a dieta. Ou seja, nós sobrecarregamos e nós privamos, nós sobrecarregamos e nós privamos. Então, o ideal é fazer essa mudança pouco a pouco. Ou seja, vai colocando coisas saudáveis naquele cesto de compras e aos poucos vai tirando essas coisas que não são saudáveis. E aí, esporadicamente,
come, e come com prazer, sabe? Aí assim, não é enfiar o pé na jaca, é simplesmente comer com prazer, degustar, mastigar pedaço a pedaço, olhar para aquela comida, sentir o aroma dela e depois seguir bola para frente. Exato, não, e eu acho muito interessante isso que você fala, porque eu já vi você trazendo isso em muitos vídeos seus, que é esse tema de que você não gosta desse termo de dieta. Então, ó, pessoal de casa, eu acho que a questão da dieta é o que acaba fazendo muito tal do efeito sanfona, não é, Cléo? Que as pessoas pegam um momento muito radical, durante uma semana, durante um mês, corta assim pela metade tudo que come, e aí depois, quando volta parece que em dobro também, né? Exatamente, porque aí o que acontece? Como ela está naquele momento de privação, o simples fato de não poder comer traz ainda mais a vontade. Se ela estivesse dentro daquela mesma semana de privação, sem privação nenhuma, talvez ela nem comesse aquelas coisas todas. Mas o fato É. de existir a privação, então já induz ela a ter a vontade de comer tudo aquilo. E como ela está privando, o organismo dela, esse privar eu entendo que ela está comendo coisas mais saudáveis. Se ela está fazendo isso, o organismo dela automaticamente começa a eliminar toxinas. Ele pensa assim: uau, tá mudando tudo aqui dentro. Então eu posso me comportar de outra maneira. Eu posso me comportar como é o correto de um organismo se comportar quando ele recebe comida de verdade e não quando ele recebe plástico, que eu chamo de comida de plástico, as comidas ultra mega processadas. E aí depois que passa esse período, passa essa uma semana, essa pessoa ela ficou durante uma semana com aquela vontade ou durante este um mês, seja lá qual for o tempo. Então ela vai comer em quantidade maior e o organismo ele aprendeu a trabalhar de outra maneira. Então ele também vai se comportar diferente recebendo esses alimentos novamente. E aí é o efeito sanfona. Mas o efeito sanfona é assim, é o mais visível a olhos nus. Mas e o que acontece lá Uhum. dentro? Né? Nós prejudicamos rins, fígado, nós prejudicamos todos os nossos órgãos. Não, e outra coisa que você comenta muito, e vou dizer que eu tô me apoiando nisso, viu? Porque eu acho que, assim, é normal, não é normal, né? Mas, assim, muita gente engordou nessa quarentena, né, Cleo? Porque mudou o hábito, mudou o ritmo de atividade física, ficou mais em casa e tal. Então, eu vou trazer a minha experiência, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa de atividade física, e aí, embora eu esteja mantendo essa atividade física aqui, não é como era na pré-pandemia. E aí uma frase que você traz que eu estou me apoiando muito para me motivar é que você comenta, né, que a gente não vai perder os quilos de uma vez, porque eles também não chegaram de uma vez, né? Então acho que tem um exercício de paciência e de hábito que vai além do que o milagre do tempo em emagrecer tudo muito rapidamente, né? Nós vivemos num tempo que nós queremos tudo para agora, para ontem. Nós somos muito imediatistas, nós estamos, e principalmente agora com a pandemia, isso aumentou drasticamente. Então nós vivemos assim num mundo meio líquido, as coisas são muito volúveis, voláteis, acabou de acontecer assim, já não deu tempo de pegar, né? Então nós estamos o tempo todo tentando ir atrás, ir atrás, ir atrás. E aí o que que acaba acontecendo? Nós trazemos isso para a nossa realidade do nosso organismo. E nós precisamos de ter essa paciência, nós precisamos de ter esse cuidado conosco, nós precisamos de dar tempo para nós precisamos de mimar nós mesmos. É tão importante assim perder esses quilos em uma semana? Não é melhor entender o que está se passando, aceitar que é um momento de muita tensão, de muita angústia, de muita incerteza, de depressões. Então, para que colocar mais um peso? Colocar mais a meta de perder 5 quilos, de perder 10 quilos? Então, são fases que nós passamos. Nós não passamos só por fases boas na nossa vida. Tem as fases mais difíceis. Aceitar essa fase difícil e tentar levar ela de forma menos dolorosa, sabe? E perdendo esses quilos aos poucos. Nossa, eu adorei essa parte que você comentou da gente também não colocar mais uma meta na vida, né? Então, assim, se a gente engordou também, é óbvio, podem ter sido hábitos piores adquiridos ao longo da quarentena, mas também tem uma razão, né, Cléo? Também a gente fica aí se chicoteando o tempo todo, tudo tem que melhorar, tudo para ontem. Eu gosto muito da forma como você traz isso. E aí, uma curiosidade adicional que eu tenho também é quais são os alimentos que você considera que entram num grupo aí de vilões de uma boa alimentação, ou pelo menos se consumidos em excesso, e quais alimentos que você acha que são os nossos heróis aí, se a gente pensar numa construção de hábitos mais saudáveis? Bom, os vilões dentro da alimentação saudável, porque os vilões dentro da alimentação que não é saudável, de repente até vale a pena citar, que é o sal, o açúcar, a gordura,
todos eles de baixa qualidade, né? A gordura de baixa qualidade, o sal e o açúcar, de um modo geral, eles não têm muita qualidade. O sal, nós podemos sim pensar num sal que não seja processado, que tenha ali minerais. O açúcar vai ser sempre de péssima qualidade, mas o menos ruim dele é o mascavo, que ele ainda preserva ali nutrientes. E aí agora pensa, isso dentro da alimentação que não é saudável. Agora, dentro do conceito alimentação saudável, os vilões são os alimentos processados, porque a alimentação saudável também contém alimentos processados para aquelas pessoas que querem melhorar a alimentação, mas não querem ir para a cozinha delas de forma alguma, porque elas não gostam, porque elas não têm tempo, seja por qual razão for, elas não querem ir para a cozinha. Para aquelas que realmente não têm tempo, né? E aí a vida delas é tão louca que elas precisam de comprar tudo pronto. Então aí elas também já precisam de rever essa forma como elas estão no mundo, né? Não só a questão da alimentação. Nós precisamos de priorizar tempo para nós. Isso é fundamental. E Sim. preparar a nossa própria comida é uma forma de cuidar de nós, né? De ter carinho conosco. Então, aí esses vilões são esses alimentos processados, que são congelados, que contêm conservantes. Um alimento que dura 2 anos, ele não pode ser considerado um alimento saudável. E as pessoas confundem muito, elas acham que o fato de comprar dentro de uma loja de produtos naturais, isso é uma garantia do alimento ser saudável. E cada vez mais as lojas de produtos naturais recebem produtos processados, ultra mega processados, que não são saudáveis. Então, esse é o grande vilão, né, de quem pensa que está comendo saudável. A pessoa pensa que ela está fazendo uma transição, ela pensa que ela está se privando de comer uma coisa que ela adora para comer uma outra que é saudável, e essa outra contém os mesmos ingredientes daquela deliciosa para o paladar dela, né? Então, assim, prestar atenção aos rótulos, ler sempre, procurar conhecer os ingredientes. O que é uma gordura de palma? O que é uma gordura transgênica? Sabe? Devo ou não usar um óleo de coco desodorizado? O que é uma gordura desodorizada? Então, são informações assim que não tomam muito tempo da pessoa para ela procurar essa informação, mas que vai trazer um benefício gigantesco para ela. Aí, agora, pensando nesses alimentos que são assim, o que existe de melhor da natureza para nós, é o que a natureza fornece. É o alimento in natura, dentro da safra e produzido localmente. Esse é o melhor que nós temos para o nosso organismo. E isso é uma coisa que eu falo bastante nos vídeos, nas aulas presenciais, em palestras, eu falo sempre. Não adianta eu comer um alimento in natura, mas que atravessou o oceano para chegar até mim. Esse alimento foi produzido num local, primeiro, aí já entram outras questões, né? Já Sim. é a pessoa que produziu, ela foi remunerada corretamente? Eu nem sei quem produziu. E aí depois esse transporte até chegar a mim, teve uma pegada gigantesca, né? Uma pegada ecológica gigantesca. E quando ele chega a mim, ele já não está fresco mais. E provavelmente ele não é da safra, ele não é daquela estação. Porque se ele veio de outro lado do oceano, provavelmente o outro lado do oceano deve estar no inverno. Aqui, por exemplo, em Portugal, nós estamos agora, vamos entrar no inverno. Enquanto que no Brasil vai entrar no verão. Então, por que eu quero comprar uma coisa que veio aí do Brasil? Então, não está dentro da safra. Então, assim, o que existe de melhor dentro da alimentação saudável, natural, de verdade, é o alimento que foi produzido ali do meu lado. De preferência numa horta que eu vou lá buscar. Mas se não for possível, compra nas feiras orgânicas de preferência. Fazer esse investimento, que as pessoas acham que o orgânico é muito caro, mas se elas colocarem na balança, elas podem economizar aqui comprando o não orgânico, mas elas mais adiante elas vão gastar lá na farmácia, né? Porque ela está enchendo o corpo dela de química. Então, é priorizar também. Eu acho que é isso. Excelente. Não, achei, gente, dicas muito boas. Eu já tinha te visto falar sobre esse tema do consumo local, de ter um conhecimento melhor sobre a safra e até o que você está comentando de alimentação da economia, o não orgânico com certeza também vai ser mais barato do que o ultraprocessado, né? Então é sempre uma questão de referência, né? Que a gente às vezes escolhe onde a gente quer colocar o dinheiro e aí a gente, na parte da saúde, começa a ter um pouco de receio, porque às vezes acho que menos conhece, menos prioriza, né, Cleo? E uma coisa que eu quero aproveitar e te perguntar, que você já comentou agora, né, que você traz palestras, cursos, conta para o pessoal de casa como que a Cleo traz para o mundo esses conceitos de alimentação saudáveis, que você tem um canal do YouTube maravilhoso, conta para o pessoal que já está interessado, porque aqui é só um teaser, né? Tem muito conteúdo que a Cleo vai dividir com vocês, gente, e comigo também, fora aqui do canal. Sim, pois então, o canal no YouTube tem muita informação mesmo, são muitos vídeos, estão todos divididos em playlists.
Então tem playlists com receitas, tem playlists com informação mesmo, inclusive tem uma playlist que chama Perdendo os Quilos que Não Te Pertencem. Agora, nesse momento, está acontecendo, os vídeos entram todas as quintas-feiras. E agora está entrando jornada como fazer a transição para uma alimentação mais saudável. E as palestras, muitas delas que eu realizei, eu também tenho os vídeos que eu coloquei no canal. Então, são palestras com conteúdos muito interessantes. E além do canal do YouTube, né, eu tenho também cursos online que a pessoa compra e faz na casa dela, de acordo com a disponibilidade de tempo dela. Ela tem ali 2 anos para realizar esses cursos. E tem os livros, tenho 3 livros que nós enviamos pelo correio, não são virtuais. Então tem o livro de receitas, que são todas muito testadas nas aulas, receitas simples, com ingredientes assim, muito fáceis de serem encontrados, práticas e rápidas. Tem o livro infantil, e tem o livro infantil, tem uma historinha muito bonita, é muito lúdica, e depois no final tem as receitinhas. Tudo sem uso de forno e fogão, que é para a criança realmente colocar a mãozinha dela na massa. E tem o almanaque, que fala sobre a safra dos alimentos, sabe? A importância dessa safra. E o nome almanaque é mesmo um resgate, porque a minha vida toda foi em Poços de Caldas, mas os meus parentes todos, eles são pessoas que trabalham no campo, que plantam café, plantam coisas, então eles usavam o almanaque para ver a época de plantar, do plantio, para ver as fases da lua. Então eu quis trazer o resgate, né, dessa palavra almanaque. E ali dentro está recheado de conteúdo relacionado com a natureza, a importância de insetos polinizadores, como ter uma hortinha em casa, e é bem interessante. Gente, assim, a Cleo tá trazendo todo esse conteúdo e eu quero dizer que eu conheci a Cleo consumindo esses vídeos do YouTube dela, que eu acho que tem muita coisa legal. E eu acho que o que eu mais gosto no conteúdo que a Cleo traz é que ela não traz nada milagroso, assim, sabe? Aqueles títulos que a gente vê de vídeo na internet. Ah, como emagrecer 5 quilos em uma semana. Isso acho que é o anti-Cleo, né, Cleo? Que é muito mais uma questão de hábito, de saúde, de uma tranquilidade, que aí sim você garante que seja um efeito muito mais perene da sua vida do que o famoso efeito sanfona, né? Sim, exatamente, porque a pessoa coloca mais pressão em cima dela, né, com essas metas todas. E aí ela faz de uma forma muito sofrida. E assim, nós tiramos toxina no nosso dia a dia. O que nós devemos fazer é buscar formas de não gerar tanta toxina, né? O ar que nós respiramos, ele vem cheio de sujeiras, então tem toxinas, a comida que nós comemos, os nossos pensamentos. E aí, de repente, e o estresse do dia a dia. E aí, de repente, colocar mais essa pressão de ter que emagrecer de acordo com aquilo que eu assisti, que eu vi, que meu médico, que minha nutricionista, né? Mas tem que ver o que é possível para nós. Como que eu vejo a nossa responsabilidade conosco? A maioria das pessoas, elas querem terceirizar. Elas querem passar a responsabilidade da saúde, do bem-estar delas, do peso delas, para um terceiro, para um segundo. Enfim, elas querem tirar das costas delas. E aí elas vão no nutricionista, elas vão no médico. E aí eles passam aquelas restrições todas e aí a pessoa fica naquele sofrimento com ela mesma. Então, assim, é um efeito de estar numa zona de conforto absurdamente desconfortável. Ao passo que se ela puxar a responsabilidade sobre o corpo dela para ela, fica muito mais fácil, porque o nosso corpo ele conversa conosco. Então, quando nós estamos com sede, ele demonstra. Quando nós sentimos uma dor, é alguma coisa que não está bem. É o meu café que eu não tomei ainda hoje. É porque eu estou mudando a minha alimentação, meu organismo está se desintoxicando. É porque eu estou há muito tempo sem comer nada, porque eu estou fazendo um jejum intermitente. Então, assim, os sintomas é uma forma do nosso corpo conversar conosco. E eu vejo isso como um presente. É, exatamente. Eu acho que uma coisa que você trouxe também, que eu já tive muito falar sobre isso, é que você também não defende simplesmente uma alimentação mais saudável, né, Cleo? Eu acho que tem aí o que você já acabou de trazer, o quanto que os pensamentos que a gente nutre, o quanto que a nossa atividade física contribui. Eu acho que isso é legal você trazer também para as pessoas, porque eu acho que olhar só a dieta isoladamente, né, só olhar como que eu consigo perder meus 5 quilos e colocar terceirizar, como você mesma disse, e somente na alimentação, a gente está deixando de ver uma outra parte também que compõe a nossa vida e que contribui para o ganho ou não de peso, né? É porque nós vivemos atualmente num desequilíbrio total.
E aí, se a pessoa tiver, normalmente, a forma mais, assim, simples de se conseguir fazer mudanças com relação ao nosso organismo, ao nosso corpo, é através da alimentação que entra na nossa boca. Mas não dá para ficar só nela. Nós temos que ir para os outros caminhos também. Né? Então, começou aqui, estou comendo melhor, já estou me sentindo melhor, já tenho mais energia para atividade física. Porque nós somos Uhum. seres de membros, seres de movimento. Então, assim, não existe razão para nós sermos, né, ficarmos o tempo todo na frente do computador, na frente da televisão, né, atrás do volante do carro. Não pode ser dessa maneira. Então, não basta comer bem. Começa comendo bem, para ter a energia para fazer atividade física. E a partir dali, o terceiro pilar, que é como eu alimento a minha mente. Então, com pensamentos bons, elevados, nobres, e como eu alimento as minhas relações também. Eu não preciso de me relacionar com pessoas tóxicas porque elas são próximas, porque é família. Nós temos que priorizar nós. O que é bom para nós? Estar ao redor de pessoas que tenham formas de estar no mundo parecidas com a nossa. E aí, mais uma vez, esporadicamente eu vou comer as coisas lá da minha infância que me traz um conforto, né, emocional. Então, esporadicamente eu estarei com essas pessoas tóxicas. Eu não preciso de conviver o tempo todo. Porque isso Sim. intoxica o nosso pensamento também, né? E raiva, ira, angústia, tristeza, tudo isso gera toxina. E tudo isso né, são sentimentos importantes para trazer o equilíbrio para esse outro lado, da alegria, né, daquela coisa contagiante, mas precisa de ter o equilíbrio. Tem que existir este lado de cá para que este de cá também fique bem. Ah, excelente, gente. Gente, a Cleo, assim, assistam a todos os vídeos, porque aqui a Cleo tá colocando, assim, dando várias pinceladas dos assuntos que ela fala, né? Então, tem muita coisa pra gente pesquisar, pra gente aprender depois dessa conversa que a gente tá tendo com a Cleo. E, Cleo, chegando mais pro final da nossa entrevista, eu gostaria que você desse uma dica pro pessoal de casa relacionado à água. A questão da água é assim, normalmente as pessoas têm o hábito de ou beber bebidas sintéticas, né? O consumo delas é uma garrafa de refrigerante ou 1 litro dessas bebidas que vêm em Tetra Pak, os sucos, né? Que elas acham que é mais saudável e na verdade é tão ruim quanto os refrigerantes. São bebidas 100% sintéticas. No caso dos sucos, se nós olharmos lá no rótulo, a parte da fruta está lá 2% lá no final e ainda por cima é uma polpa. Então o primeiro ingrediente é a água, que é ótimo, né? Mas deveria ser a fruta já. Depois, o segundo ingrediente, já vem ali o açúcar e várias outras coisas para conservar, para durar 2 anos. Então, assim, o primeiro passo é pensar na qualidade desse líquido que se toma. Procurar tomar água de verdade. E se for para tomar um suco, que seja um suco fresco feito na hora. Então, não dá para tomar, né, sair do refrigerante e entrar direto na água? Também acho que não. Então, passa por um suco natural preparado por você mesmo. Escolha as frutas da época, da safra, que você gosta e prepara o seu próprio suco ali na hora, sem adoçar. Já começa a fazer isso, já deixa só o açúcar da própria fruta. E aí depois passa para uma água saborizada. E existem muitas formas de saborizar a água. Por exemplo, as flores de hibisco, se nós colocarmos elas na água, elas são desidratadas, deixa a água ali com um tom. Se colocar mais, fica mais avermelhado, se colocar menos, fica um tom pink. E dá um sabor gostoso. Aí coloca umas rodelas de limão também. Então tem ali uma água para eu tomar ao longo do dia, com um saborzinho que não é de água, porque água não tem sabor de nada. Eu posso colocar rodelas de abacaxi, eu posso colocar rodelas de laranja, de qualquer fruta que eu tenha em casa, que esteja madura, eu posso colocar. Né, frutas cítricas ficam deliciosas. Então, e aí podemos preparar chás também. Ai, qual é o chá que eu mais gosto? Ah, é o de menta, né, de hortelã, é o que eu tenho, né, o capim cidreira, capim santo, que eu tenho ali na minha horta. Então, prepare esse chá, espere esfriar e depois leva para sua geladeira, caso goste de tomar gelado. E ali já está uma água, né, no formato de chá, um chá gelado. E dá para fazer ainda, pegar o próprio chá já gelado, bater com uma fruta. Então ali já tem um suchá. Então tem muitas formas de se começar a ingerir melhores líquidos e esquecer um pouco da fome e pensar mais na sede. Porque os estudos comprovam, isso não sou eu falando, então se vocês pesquisarem, vocês vão ver que são estudos sérios, muitos estudos comprovam que de todas as vezes que nós sentimos fome, na verdade, 80% delas é sede. Nós desaprendemos a sentir a sede.
porque nós estamos trabalhando, aí nós vamos deixando passar, e o organismo para de manifestar a sede. E aí, quando eu Olha sinto, eu só. já sinto que é fome, porque eu já não reconheço mais quando é sede. Então, é assim, pouco a Nossa, pouco, muito vai curioso. fazendo essa mudança, prestando atenção, tomando líquido, tomando líquido, tomando líquido, comendo mais vegetais, comendo a fruta aí in natura, que ali, tudo isso também tem líquido, né? Excelente, ó, até tomar minha água, viu? Acabei de tomar um gole de água, tá, Cléo, em sua homenagem, para poder me cuidar aqui melhor. Cléo, eu quero te Ótimo. agradecer por esse bate-papo. Quero dizer que, assim, primeiramente, antes de você impactar as pessoas que estão assistindo, eu estou sendo muito impactada pelos seus conteúdos. Quero dizer que adoro assistir os seus vídeos e, gente, a Cléo, ela tem essa voz super calma e eu, que sou uma pessoa muito acelerada, eu acho que traz ainda mais uma tranquilidade para você pensar em alimentação. E eu acho que o que é mais legal que você traz na sua proposta, Cléo, é que você não traz milagres, mas você traz propostas de hábitos de uma vida mais saudável. Eu acho que isso é muito rico. Então eu quero te agradecer porque eu acho que você faz um trabalho maravilhoso e eu espero que as pessoas de casa aqui também te sigam, gente, sigam o Gourmet da Horta. A gente vai deixar aqui os links, né? Vocês já vão ver bastante tela aqui aparecendo. Mas façam os cursos da Cleo, que eu também quero fazer, viu, Cleo, em algum momento. Então, eu acho que é um trabalho muito legal que você faz. Eu agradeço também. Espero que esse conteúdo ajude as pessoas que acompanham o teu canal, né? E reforce esse convite para irem conhecer o conteúdo do canal do Gourmet da Horta também, porque tem muita informação lá. E são informações, assim, simples e possíveis, porque eu acho que o mais importante de tudo é que a informação passada seja possível da pessoa aplicar no dia a dia dela. Se for uma informação linda, maravilhosa, mas que ela não consiga aplicar, então não teve efeito nenhum, não serviu para nada, né? Exatamente, não, excelente. Muito obrigada, beijos a todos os portugueses aí e vamos continuar aí nos hábitos saudáveis. Gente, não se esqueça, beba água. Beijos.